Análise de conjuntura é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor Roberto Piscitelli, da Universidade de Brasília, UNB, e também do COFECOM, o Conselho Federal de Economia. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Merig. Professor, um pouquinho antes da gente entrar na questão do crescimento econômico, as previsões, queria que o senhor dissesse a questão do euro. O euro tem futuro? Eu acho que tem. O euro é uma moeda para rivalizar a médio e longo prazo com o dólar, para ser uma alternativa, né, de moeda internacional. Eu acho que ainda está longe de ser isso. Mas não é essa crise que vai liquidar com o euro, que vai... Claro que o processo vai se tornar, provavelmente, vai levar mais tempo para que isso se consolide, mas eu acho que essa é a ideia, e é interessante, se vocês observarem, inclusive, a manifestação de muitos líderes políticos da Europa, inclusive mais recentemente, nos últimos dias, há muitos que têm queixas amargas, criticam os Estados Unidos, porque dizem que os Estados Unidos são o maior inimigo do euro, né? Que os Estados Unidos, se pudessem, riscariam o euro da face da terra. Então, quer dizer, existe essa desconfiança e existe, por parte dos europeus, existe essa pretensão, efetivamente, de que a moeda venha a ter um papel, vamos dizer assim, talvez não tão importante como o dólar, mas um papel alternativo ao dólar nas transações internacionais. Assim, rapidamente, essa crise europeia, como já houve a crise americana, que lições os países emergentes devem tirar disso aí? Há lição para que a gente possa tirar? Bem, eu acho que há sim. Eu acho que a gente tem algumas lições, algumas reflexões a fazer. Primeiro é que, ao contrário do que muita gente imaginou ou se iludiu à época, né? Eu acho que à época a gente constituía a minoria, mas realmente a globalização não é essa panaceia. Não é a solução, né, dos problemas da humanidade. Né? Eu ouvi muito frases à época do tipo globalização é um processo irreversível, Tinha demais, do qual ninguém mais pode se livrar, ninguém fica fora desse processo, coisa e tal. Então, eu acho que a coisa não é bem assim, tem que ter muito cuidado, tem que ir muito devagar. Eu acho que é muito importante que os países desenvolvam ou se preocupem mais no fortalecimento dos seus mercados internos. A regulação, você fala, né? E também, e sobretudo, regulação. Regulação, principalmente desses fluxos internacionais de moeda, né? Dessas transações que ocorrem hoje com essa facilidade espantosa, instantâneas, enfim, com todos esses recursos que a informática, que as comunicações nos proporcionam. Né? Eu acho que isso também é uma área, assim, parece um vespeiro, todo mundo tem receio de intervir, de regular, de estabelecer limites. Mesmo no caso brasileiro, eu acho que existe, por exemplo, em relação à circulação de capitais, uma política extremamente liberal, né? Extremamente liberal, tanto na entrada como na saída, e do ponto de vista tributário, muito generosa, né? Porque ela praticamente se beneficia de isenções, de reduções. Por outro lado, essas remessas se fazem sem um condicionamento, sem um direcionamento específico. Não há, por exemplo, limites de prazo ou de condições ou de uma quarentena, né? Como adota o Chile, por exemplo. Exato, como adota o Chile. Quer dizer, o Chile, que sempre foi dado como exemplo, é curioso. Tem lá estabelece um prazo para retirada desses valores. A Argentina também. Quer dizer, aqui pode-se fazer o que se quiser com essa moeda, né? E não há nenhum tipo de restrição, por assim dizer. E pelo contrário, esse capital tem um tratamento tributário muito mais favorável do que o dos nacionais, ou do que o capital nacional. Na área de saúde, a peste negra, qualquer problema que aparece, o pessoal fecha a porta, orientação. E o dinheiro hoje virou quase que um vírus, né? Ele entra, sai, destrói. Tem que ter um paradigma mais ou menos semelhante, né? O dinheiro é uma mais coisa volátil, que tem que se controlar para que o país não pague um preço absurdo. Eu acho que sim. E por outro lado também, ainda em complementação, né, Davi, o que você falou, eu acho que nesses momentos é natural até que os países adotem políticas mais defensivas. Isso é natural, isso outros países fazem muito mais à vontade, por exemplo, do que nós, do que os países emergentes, e particularmente o Brasil. Então eu acho que a gente tem que atuar com um pouco mais eu diria até de independência, né, para avaliar aquilo que realmente
convém ao país. Professor, quer dizer, o que a gente está discutindo hoje, quer dizer, foi proporcionado pela Grécia, quer dizer, uma ameaça de um calote na Grécia, dificuldades nas contas públicas, e o país teve que fazer ajustes severos, e isso provocou convulsão social, provocou problema de governabilidade, quer dizer, então a Grécia é um país muito pequeno em termos de PIB, né, quer dizer, provoca esse estrago todo, esse solavanco todo na economia europeia e, em consequência, a apreensão no mundo inteiro. Quer dizer, e o que dizer, então, que seria um solavanco dado pela Espanha e pela Itália? Bom, aí seria um tsunami, né? Exatamente devido a esse processo de circulação, principalmente de circulação de capitais, né, e de inter-relação entre essas grandes corporações que atuam praticamente no mundo todo, qualquer choque, qualquer abalo, qualquer restrição de crédito, qualquer situação de calote, ela afeta a imagem, a verdadeira imagem do castelo de cartas. Vai caindo uma coisa atrás da outra. Daí porque eu acho que houve muita, vamos dizer assim, ausência, muita omissão, né, dos países europeus, dos Estados Unidos, enfim, das próprias instituições internacionais, quando eclodiu a crise de 2008 e 2009, quando parecia que a gente estava saindo dela. Na realidade, é como se a gente tivesse entendido que esses problemas estavam superados, que não era preciso fazer mais nada. Em relação a essa crise, principalmente da Europa, o Fundo Monetário Internacional espera uma taxa de crescimento agora em 2011 da economia mundial em torno de 4% e em 2012 também de 4%. É uma taxa razoável para um ano que vem sendo marcado por tantas incertezas? Você acha que essas taxas são reais? Davi, eu acho até que, na realidade, nós vamos ter algo em média um pouco menor do que isso, né? Eu acho que à medida que passam as semanas, os dias, a gente inclusive está vendo revisões dessas taxas. Eu tenho a impressão de que, na média, até a gente vai ficar aquém desses percentuais. Claro que a gente tem taxas mais elevadas para os países emergentes, os Estados Unidos numa situação um pouco melhor que a média da Europa, né? O Japão em leve recuperação, os países da Ásia numa situação razoável. Agora, eu acho que é um fator aí, um fenômeno que é muito relevante. Algumas previsões recentes, até certo ponto, assustadoras em relação à queda do nível de crescimento da China. E há uma pesquisa que foi divulgada recentemente entre especialistas, a gente também não sabe o nível de informações, né, que essas pessoas tinham, mas não era gente desinformada, e eles têm, uma grande proporção dessas pessoas entrevistadas acredita que o crescimento, que no ano passado foi de 11% da China, chegaria em um ano a algo anualizado em torno de 5,5%. Esses especialistas apenas divergiam em torno do período de tempo no qual o crescimento anual da China que vai haver, é inevitável, e que apenas a divergência entre eles é quanto ao período em que isso vai ocorrer, um período um pouco maior, um pouco menor. Eu não sei se vocês... Isso para o Brasil seria terrível, né? Bom, porque hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Esse problema da concentração dos negócios, né, com determinadas nações e com determinados tipos de produtos. Mas não chega a ser tão dramático como já foi com os Estados Unidos, né? Embora seja um parceiro grande, os Estados Unidos historicamente já foram um parceiro muito maior relativamente que a China hoje é para o Brasil. Sim, é verdade. É verdade. Hoje, vamos dizer assim, eu diria que o comércio exterior do Brasil está um pouco mais, menos concentrado, diversificado, do ponto de vista geográfico. Eu acho que ele está mais concentrado hoje em termos de tipos de produtos. Né? Commodities, né? Commodities, manufaturas, etc. Só para dar um detalhe, a simples notícia de que a China teve uma redução considerável no superávit comercial é considerado como um dos fatores que contribuíram para uma queda substancial das bolsas de valores ainda hoje. Ou seja, o mundo todo realmente está de olhos voltados para a China. Professor, vamos pegar os dados do Fundo Monetário Internacional. Ele acha que os países emergentes e em desenvolvimento devem crescer em 2011 6,4%. A China
diferentemente desse dado aí que o senhor afirmou de alguns economistas, para o Fundo Monetário deve crescer 9,5%, quer dizer, apenas uma pequena redução com relação ao ano passado. A Índia cresce 7,8%, a Rússia 4,3% e o Brasil 3,8% e a África do Sul, que é o último admitido aí no grupo BRICS, 3,6%. Por que o Brasil é o segundo pior colocado nesse ranking aí para o Fundo Monetário? A gente sempre se faz essa pergunta, mas na realidade isso não é uma coisa de agora, né? Nos últimos anos, há vários anos, mesmo nos momentos aí de pico, o Brasil sempre teve uma taxa de crescimento mais modesta que a dos demais países emergentes, inclusive tem tido taxas de crescimento inferiores a certos países da América Latina, como Chile, Peru, Argentina, né? Isso é o quê? O gargalo da infraestrutura? Bom, eu acho que aí há vários fatores. Esse é um ponto sobre o qual talvez valesse a pena a gente até se deter um pouco mais. Eu acho que há muitas coisas a que se pode atribuir uma série de efeitos combinados. O Brasil, em primeiro lugar, é um país muito desigual, né? E eu acho que isso é sempre um entrave, um processo de crescimento continuado, equilibrado, etc. A gente carece daqueles velhos problemas da infraestrutura, dos gargalos da infraestrutura, né? E não só a infraestrutura é deficiente, não é preciso nem falar em aeroporto, coisas do gênero, né? Mas também o nível de investimentos no Brasil é relativamente baixo em relação a esses países. Eu não tenho, a 20% do PIB, eu não tenho a pretensão, nem acho que a gente tenha que investir 30% ao ano, como a China, né? Mas a gente tem tido anos aí de taxa de investimento em torno de 18, até 16, 17%. A gente já teve taxas de 24% na década de 70. Bom, nós temos níveis educacionais, vários especialistas apontam, né, que são realmente muito deficientes, né, muito, que constituem um fator de entrave, né? O sucesso de alguns países, sempre se aponta o exemplo coreano como sendo um sucesso em programas de educação, que são programas de longo prazo. Esse é outro grande desafio. Nós pagamos as taxas de juros mais altas do planeta, não só as taxas de juros mais altas, elas são escorchantes além do mais, né? Eu acho que nós temos níveis de desvios e de desperdícios muito grandes na má utilização de recursos. E aí vem toda essa discussão, a campanha contra a corrupção, etc., né? E esses valores, quer dizer, a gente não tem estimativas, lógico, precisas disso aí, mas há quem diga que esses valores representam dezenas de bilhões, né? Alguém já falou em 60, 80 bilhões, se pudesse mensurar isso anualmente. Né? 80 bilhões de reais, isso aí seria o ralo da corrupção. O do mais transparente, né? E nós temos... o Brasil peca cronicamente por falta de planejamento, de continuidade das suas ações, né? Daquilo que eu chamaria, não sei se a palavra é apropriada, de intersetorialidade, de complementaridade, de coisas que se fazem de forma paralela e não convergente, né? Nós temos uma burocracia, não a burocracia weberiana, a burocracia no sentido prosaico mesmo, que deve ser, provavelmente, com a herança lusitana, que deve ser provavelmente uma das piores do mundo. Mas quando eu digo burocracia, não é essa coisa que muita gente diz, o custo do Brasil, não, é muito mais do que isso. É todo o funcionamento, né, das nossas organizações. Lógica, e veja-se, isso não é só para o setor público, como se diz. Se a gente pegar certos setores da iniciativa privada, vocês querem coisa mais penosa do que enfrentar um problema, por exemplo, com uma empresa de telefonia, só para dar um exemplo. Quer dizer, isso não é setor público, não é só setor público. Isso é um pouco impregnado na história, na cultura brasileira. A maior parte dos nossos controles é de natureza meramente formal, né? A nossa ordem jurídica, isso também é uma coisa na qual a gente tem se detido muito pouco, é caótica, é instável, ela não dá efetividade. Professor, tem algumas coisas que me intrigam. Por exemplo, dizem que os desígnios de Deus são insondáveis, eu acho que da economia dos economistas também. Por exemplo, o senhor faz uma linha de raciocínio, se amanhã chegasse um ET agora que ouvisse as explicações, o Brasil estaria numa situação complicadíssima, porque o diagnóstico seu é dramático e tal. Mas por que o Brasil, nesses 20 anos, vem crescendo e hoje surge como a 7ª potência, caminhando para a 5ª? Ou seja, será que a gente está num caminho tão errado? Pois é, isso é extraordinário. Quer dizer, existe uma capacidade, um potencial imenso, que, na realidade, apesar de todos esses problemas, consegue projetar o Brasil.
Quer dizer, com todos esses problemas de natureza econômica, cultural, enfim, social, nós conseguimos, apesar de tudo, dar verdadeiros saltos. Quer dizer, a gente, claro que está dando verdadeiros saltos com muitos desequilíbrios, né, ou deixando várias lacunas. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser considerável, não deixa de ser admirável o crescimento que o Brasil teve e algumas conquistas sociais importantes nos últimos anos. Eu acho que não dá para deixar de destacar, por exemplo, o fato de que a gente efetivamente conseguiu reduzir a pobreza. Quer dizer, o enorme contingente de pobres reduziu-se enormemente. Houve uma emergência das classes sociais, houve uma redução das desigualdades, houve políticas sociais que realmente promoveram uma elevação do patamar de vida, né, do piso de sobrevivência e que propiciaram uma grande melhoria do padrão de vida das classes mais baixas. Enfim, eu acho que tudo isso, de qualquer maneira, é uma conquista, foram conquistas, né? Enfim, a ferro e fogo e com muitos desses desequilíbrios mantidos, mas de qualquer maneira nós temos potencial, né? Agora, eu acho que o Brasil carece mais de mais organização, de mais planejamento, né? De uma melhor estruturação, melhor integração entre os setores público e privado, entre as 3 esferas da administração. Esse processo ainda é muito descoordenado, muito desarticulado, né? Não é só entre setor público e setor privado, entre as diferentes esferas da administração pública. Professor, nós falamos muito da questão da crise europeia, quer dizer, a origem da crise está lá em 2008, nos Estados Unidos. O FMI está prevendo um crescimento de apenas 1,5% para a economia norte-americana em 2011. Como é que o senhor vê esse imbróglio que está criado nos Estados Unidos, essa dificuldade, inclusive, de governabilidade que o Obama vem enfrentando lá com o Tea Party e coisa desse tipo? Eu acho que esse problema, aliás, dos Estados Unidos, poucas vezes se viu de uma forma tão acentuada, né? Realmente eles vivem um impasse e me parece que eles, a rigor, não resolvem esse problema antes das eleições do ano que vem, né? E entre o executivo e o legislativo, entre os democratas e os republicanos, quer dizer, o Obama acabou de ver rejeitado no Senado o plano para recuperação do nível de emprego. A própria questão da dívida, ela não foi equacionada definitivamente, né? Ela foi, por assim dizer, rolada, aumentou-se o limite da dívida sem que as questões subjacentes tivessem sido efetivamente resolvidas, né? Porque nós temos, vamos dizer assim, alternativas, nós temos opções políticas que são diametralmente opostas. Enquanto os republicanos querem reduzir impostos, o Obama, pelo contrário, ele quer reforçar programas sociais, quer cobrar mais da classe rica, ou seja, são coisas absolutamente inconciliáveis e, é o que tudo indica, não há perspectiva de que se chegue a uma solução antes das eleições do ano que vem. Eu acho que a política americana, nesse período, vai se arrastar, né? É curioso, aliás, não é, Erival, porque o índice de desemprego hoje dos Estados Unidos, né, de 9,1%, é uma coisa que me chama a atenção, porque sempre se alegou que uma das grandes virtudes da legislação do mercado americano era que eles tinham condições, uma flexibilidade tal que possibilitavam um nível muito maior de ocupação da mão de obra, que nisso eles tinham uma grande vantagem em relação à Europa, que nós, ao contrário, tínhamos uma legislação trabalhista muito atrasada e que emperrava, né, o crescimento e a manutenção do nível de emprego. É curioso porque, apesar de todas essas facilidades, essa flexibilidade que se alegava que eles sempre tiveram, eles não conseguem praticamente reduzir o nível de desemprego. E os níveis de pobreza se acentuaram enormemente, o que obriga o governo a dar mais atenção às políticas sociais, portanto a gastar mais. Balança comercial, inflação e política cambial. No próximo bloco, aguarde.